Olá, aqui do Seminário Casa de Profetas, quero apresentar para vocês a matéria de práticas pastorais. Qual é a finalidade dessa matéria? É ajudar você a ter um entendimento correto do que vem a ser as funções de um pastor na prática. Como ele deve agir, como ele deve fazer, como ele deve ser. A tarefa pastoral, que a Bíblia diz que traz uma honra, né, mas que ela tem obrigações, compromissos, né, que após assumida a tarefa, após a ordenação pastoral, né, você não pode voltar atrás, né? Quem se torna um pastor ou presbítero ou bispo, como está escrito, almeja um excelente trabalho, almeja o episcopado, que é o bispado. Na verdade, bispo, pastor e presbítero são palavras intercambiáveis no Novo Testamento. Então, o que nós vamos procurar? Algumas funções, esclarecer vocês algumas funções e práticas do ministério pastoral, que muitas vezes não são ensinadas a um jovem pastor ou alguém que é ordenado no início do ministério, e aí ele vai apanhar muito da vida, ao longo da vida, né? Algumas celebrações que o pastor deve realizar, algumas liturgias, que muitas vezes deixa o pastor perdido, né? Ou desamparado quando se depara com aquilo pela primeira vez. Então, nosso alvo aqui é munir você informações que possam te ajudar no momento da tomada das decisões que você vai ter que fazer, quando normalmente, muitas vezes, você pode estar só e depende de uma resposta, de uma ação rápida. Então, nós não vamos ter tempo aqui nesse curso, nessa matéria, para exaurir todas as possibilidades pastorais, né? Aí você vai precisar de juntar com outras matérias, como Ministério Pastoral e Aconselhamento, por exemplo. Porém, nós queremos munir você informações que continuem nesse estudo, e você desenvolva adiante no Ministério Pastoral. E, sobretudo, você deve estar sempre contando com a ajuda do Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, né? Que é o nosso professor, que vai nos ensinar o caminho que a gente deve trilhar, que vai nos lembrar da boa palavra, né? Então, bem-vindo ao nosso curso de práticas pastorais. O capítulo 1, nós queremos falar sobre quem e o que é o pastor, né? Quem que é o pastor? Isso, o pastor muitas vezes se considera uma pessoa de ação, de movimento, né? Aí muitas vezes as igrejas dizem, nosso pastor é muito ativo, né? Ele prega, ele visita as pessoas e tal, mas isso não desse modo só de atividade, não vai resolver ou não vai produzir bons frutos ou os melhores frutos. Também não vão essa tarefa inicial citada não vai te permitir um trabalho de longo prazo. Por quê? Porque a tarefa de dirigir uma igreja não é tão simples como parece. É um trabalho complexo, uma responsabilidade única, e exige motivação, orientação, atitudes positivas, compreensão, visão panorâmica, planejamento, execução.
daquilo planejado. Isso tudo depende de uma vida com Deus, né? Uma vida onde você esteja na presença de Deus, esteja na palavra de Deus, esteja sendo guiado pelo guia da igreja, que é o Espírito Santo, e possa discernir a mente os planos divinos. Fazendo um breve parênteses, essa matéria não é para criar ou para incentivar um pastorado único, um pastorado de um só, porque na Bíblia em geral, né, as igrejas tinham mais de um pastor, pastores, presbíteros, que pastoreiam o rebanho, como Pedro fala e como Paulo diz em Atos também, que ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, que são os pastores, que ele diz para eles pastorearem, cuidarem do rebanho. O pastor deve pastorear, cuidar do rebanho, e ele deve trabalhar em grupo, né? Ele não está só, deve trabalhar em equipe. O trabalho pastoral é um trabalho de equipe, onde o pastor, junto com os outros pastores, vão fazer o trabalho. Jesus dedicou tempo não apenas a pregar para as multidões, mas ele dedicou muito tempo da vida dele em se relacionar com Deus. Em João 5,19, ele vai dizer que o filho não pode fazer nada se não ouvir do Pai. Então, Jesus estava ouvindo do Pai o tempo todo e fazendo aquilo que o Pai dirigia. A mesma coisa, os pastores devem fazer isso, né? Devem se retirar para estar sós com Deus, na palavra, na meditação, na oração. Jesus ia para o monte orar, né? Os discípulos foram para o mar e ele subiu ao monte depois de despedir a multidão e ele ia orar, né? Então, isso é essencial para a vida pastoral, né? Porque sem isso, não vai ser bem sucedido. Jesus organizou, ele ensinou os seus, né, como é que eles deviam agir, ele ensinou a eles como crescer em compreensão diante de Deus e maturidade. Ele estava instruindo, né? Depois, lá no fim do ministério, depois que ele ressuscita, ele fala para Pedro pastorear as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, mas ele deu a Pedro e aos demais todas as dicas, todos os ensinamentos de como eles deviam fazer. Quais são os objetivos do pastorado? O pastorado precisa de uma direção clara, né, precisa, deve ter pontos de referência em relação tanto a outras igrejas como a história da igreja, para a igreja ser bem-sucedida. Muitas vezes pastores têm muitos problemas porque carecem de orientação. Eu mesmo, ao longo da minha vida, tenho deparado com muitos pastores que estão sós. Muitas vezes eles lideram pequenas igrejas, eles estão sós, eles estão perdidos, muitas vezes, sem orientação, sem alguém que lhes oriente. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, as igrejas sempre tinham a orientação apostólica, né? Os apóstolos, o Paulo vinha e dava orientação, e escrevia, o Pedro visitava, o João visitava as igrejas. Da mesma modo deve acontecer hoje, mas isso é uma coisa rara, é uma coisa para talvez outro momento ser falado, né? Esse cuidado, esse relacionamento interigrejas, esse relacionamento com equipes também fora da igreja, que ajude a igreja e ajude os seus líderes a crescerem. Se o pastor pensar
que a vida dele é pregar, visitar, e visitar os irmãos, e fazer algum trabalho ali, ele está bem limitado. Eu já fui deparado com alguém que pensava que ser pastor é visitar, né? E isso é muito pequeno. Isso é uma das menores coisas. Talvez o Atos 6 vai dizer que ser um líder da igreja, parte desse presbitério plural, é orar e estar na palavra de Deus. Para quê? Para ter direção de Deus, para dar direção, né? Doutrina, direção e disciplina à igreja. Aliás, são 3 Ds, né? Que os pastores devem ter em mente: doutrina, direção e disciplina, para que a igreja cresça. Muitos líderes de igreja que têm títulos de pastor, que não é uma coisa que está na Bíblia. Ninguém na Bíblia tem título, mas muitos que têm títulos de pastor, muitas vezes o dom principal não é pastoral, muitas vezes é evangelístico, muitas vezes é missionário. Então eles vão levar a igreja para outro lado, né? Eles vão dedicar mais tempo para isso, ou para abrir outros trabalhos e tal, coisa assim. Mas eles vão perceber que muitas vezes com isso a igreja não avança, porque se ele foca muito naquele dom de ministério que ele tem e não há aquela pluralidade de ministérios, a igreja pode ficar estagnada numa área e não crescer como Deus deseja. Isso porque muitas vezes está se trabalhando sem uma direção clara e sem orientação acima dos pastores, né? Acima do próprio pastor. Ele sempre deve ter alguém acima dele, não apenas o Espírito de Deus e Deus, mas numa cadeia de prestação de contas que é essencial para o sucesso da vida pastoral. Então, quais são alguns objetivos que quero listar aqui? Primeiro, os pastores, vamos falar sempre no plural, devem fazer a igreja entender que eles estão inseridos em uma comunidade, né? Que ainda que eles tenham um templo em determinado lugar, ou em qualquer lugar da cidade, ou pode reunir-se em casas, ou ao ar livre, ou em lugares mais diversos, né? Hoje tem gente que reúne em hotel, tem gente que reúne, já ouvi falar de igreja que reunia em boate, né? Quando óbvio que não está funcionando como boate, né? Então a localização geográfica não é importante. O importante é que a igreja esteja inserida na comunidade. É como em Atos, capítulo 2, né? Lá 2, 3, 4, 5, diz que a igreja caía no favor de todos, e todos lhes, vamos dizer, ficavam felizes por a igreja estar ali, porque era uma multidão que era curada, que era liberta, que era salva. Então, o objetivo muito forte é inserir a igreja. Os pastores devem inserir a igreja na comunidade. Não pode ser algo alheio à comunidade local. Segundo grande objetivo pastoral é reconciliar, unir as pessoas ao Senhor, né? É um trabalho evangelístico. Jesus disse que veio buscar e salvar o que estava perdido, né? Os pastores trabalham em conjunto ali com seus dons de ministério, pastor, evangelista, mestre, trabalham juntos para alcançar pessoas. Então deve também incentivar a igreja, motivar, treinar e levar a igreja a agir, a estar inserida na comunidade para alcançar pessoas. A igreja é
a chave para alcançar pessoas. Pessoas da igreja trazem pessoas para o reino de Deus, né? Num evangelismo ativo, né? Através principalmente de amizade, de relacionamento. Terceiro objetivo seria formar e aperfeiçoar os cristãos. Os pastores, de novo, pode ter vários dons aí, né? Pode ter dom evangelístico, dom profético. Como diz em Efésios 4, eles devem equipar os santos para a obra do ministério. Então, os pastores devem ter isso sempre em mente, estar equipando os santos. Por quê? Porque quem executa a obra, quem faz a obra de Deus são todos, toda a igreja, né? Os pastores, eles ajudam, eles trabalham, eles incentivam, eles ensinam, eles buscam de Deus, eles em conjunto ali na sua pluralidade de ministérios, eles levam as pessoas a crescer nos dons que Deus deu, crescer em amor, especialmente em amar Deus de todo o coração e amar o próximo. Amar o próximo significa trazer o próximo, evangelizar, levar o reino e amar uns aos outros. Então, essa formação, ela é contínua e constante, né? Ela não é o primeiro passo apenas de apenas fazer um curso de batismo. Nós, por exemplo, fazemos cursos sobre batismo, cursos de fundamentos, e aí vamos aperfeiçoando. Claro que a igreja não é um seminário, mas ela deve trabalhar como um seminário, né? Fazendo as pessoas crescerem no Senhor, nas obras que Deus tem para cada um deles, cada um dos membros que Deus colocou debaixo da liderança dos pastores. O quarto grande objetivo é criar e amadurecer relacionamentos, né? A igreja não é apenas um grupo de pessoas que reúnem uma vez por semana, ou duas ou três, para louvar a Deus. A igreja é gente junta. A igreja são pessoas. Jesus falou que eu vou edificar a minha igreja, a minha assembleia. A igreja é um organismo vivo formado de membros. Quando Paulo vai dizer que somos membros uns dos outros, e a equipe pastoral, vamos dizer assim, o ministério pastoral é fortalecer esses relacionamentos, né? Ensinar os irmãos a amar uns aos outros, para que a igreja seja vibrante, seja viva, e ela faça o trabalho que Deus designou para ela. Então a igreja, isso é tão forte que demonstra unidade em amor e vai fazer com que o não crente reconheça que Deus está no nosso meio quando agimos desse modo. O quinto objetivo, né, é organizar e mobilizar as capacidades, os dons, né? Como a igreja é um organismo vivo, ela vive para servir, né? Não para ser servida. Então, para que ela sirva, ela precisa ser equipada. Os seus dons precisam crescer para que a obra de Deus seja feita. Quando um pastor reclama que ele está fazendo o trabalho e ele está só, provavelmente é porque ele está só mesmo. Ele não está se relacionando devidamente com a equipe de outros pastores, né, e também com o seu povo. Então, ele é um trabalho, a ação pastoral para organizar, desenvolver dons e ministérios, é uma coisa contínua e não para nunca. O pastor tem que ter aquele radar, detectando os dons, né? O Paulo vai dizer para o Timóteo que
avivar o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, né? Ou da mão do presbitério. Então, o presbitério deve incentivar que os dons estejam no lugar certo e toda a igreja seja incluída, porque Deus dá dons a todos. Todo irmão precisa e deve servir no reino de Deus, né? E Deus vai pedir conta primeiro aos líderes, né? Como vai estar escrito, não deseja ser líder ou ser mestre, porque você vai prestar contas a Deus daquilo que você prega. Então, essas são algumas coisas sobre quem é e o que o pastor deve fazer. Esse é o capítulo 1. Fica na paz, estuda, medita nas coisas que foram faladas, para que o seu crescimento seja notável e possa influenciar a muitos. Fica na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.